Oi pessoal, nós somos da página imunologia.bio e esse é o nosso primeiro Imuno Explica, onde nós vamos responder algumas perguntas e dessa forma explicar um determinado assunto. E o assunto escolhido é hipersensibilidade imediata. Então, para começar a explicar esse assunto, eu vou perguntar para a Kelita o que é a hipersensibilidade imediata. Então, hipersensibilidade imediata é uma resposta do sistema imune, uma resposta exagerada a uma substância inofensiva. Então, essa resposta vai ser conhecida como reação de hipersensibilidade imediata. E a reação de hipersensibilidade imediata, né? As reações, elas são conhecidas por algum nome específico? Sim, essas reações são mais conhecidas como reações alérgicas, popularmente, né? E por alguns especialistas como reações atópicas. E qual a sequência de eventos que ocorrem no organismo, desde o momento de contato com o alérgeno até o momento de uma reação de hipersensibilidade? Então, várias são as sequências de eventos que vai ocorrer dentro do organismo, desde o momento de contato com o alérgeno. Então, o alérgeno vai estimular a produção de uma proteína de defesa, que é a IgE, que é o anticorpo. Ao produzir essa IgE, esse IgE vai se ligar ao receptor em uma célula, que é chamada de mastócito. Essa célula é bem participativa nas reações alérgicas. Ao se ligar, vai fazer que ocorra o que chamamos de sensibilização dos mastócitos. E a sensibilização ocorre no primeiro contato com o alérgeno? Isso ocorre no primeiro contato. Já no segundo contato ocorre algo diferente? Sim, caso a pessoa entre em contato novamente com esse alérgeno, vai acontecer, ou seja, do alérgeno se ligar à IgE que foi produzida e que está ligada ao receptor Fc dessa célula mastócito e vai fazer com que essa célula seja ativada. Então, no primeiro contato ocorre uma sensibilização e no segundo contato ocorre a ativação dos mastócitos. Isso, e quando ocorre a ativação desses mastócitos, essas células vão liberar algumas substâncias. Dentre as substâncias que são liberadas dos mastócitos, como elas são chamadas e quais são as substâncias mais importantes ou a substância mais importante? Então, as substâncias que são liberadas de dentro dos mastócitos são as substâncias pré-formadas e as substâncias recém-sintetizadas. As substâncias pré-formadas são chamadas assim porque elas já existem dentro dessas células. E a principal substância pré-formada é a histamina. E das substâncias recém-sintetizadas são os leucotrienos e as prostaglandinas, mas a principal substância nas reações alérgicas é a histamina. Ok. E a histamina, como uma das substâncias principais, como é que ela age no organismo do indivíduo? Quais são as alterações ocorridas? Então, a histamina, como eu falei antes, ela é bem participativa nas reações alérgicas e ela vai provocar grandes alterações no organismo, principalmente nos vasos sanguíneos e na musculatura lisa. Então, nos vasos sanguíneos, ela vai fazer com que as células que revestem os vasos, ou seja, o epitélio, o endotélio, essas células vão se separar e vai fazer que ocorra o vazamento do líquido do sangue, que é o plasma. Provocando esse vazamento, visualmente a gente vê aquele inchaço que foi provocado pelo vazamento do líquido. A gente vê geralmente nas pessoas alérgicas. E a histamina nos músculos lisos, ela vai provocar contração, principalmente na musculatura lisa do intestino e dos brônquios. Muito bem. Sobre alergia, quais as diferenças entre uma pessoa que é alérgica e uma pessoa que não é alérgica? Então, as pessoas alérgicas, elas vão agir de forma exagerada a uma substância, né, que é a substância inofensiva. E isso está relacionado com fatores genéticos, ou seja, se os pais são alérgicos, os filhos têm 50% de chance de se tornarem alérgicos. E as pessoas não alérgicas, elas vão agir, responder a essa substância de forma normal. As reações alérgicas podem ser desencadeadas por qualquer tipo de antígeno ou através de antígenos de natureza específica. Então, os antígenos que vai provocar uma reação alérgica geralmente são os antígenos de natureza proteica ou antígenos associados a substâncias químicas. E esses antígenos que provocam uma reação alérgica, o mais conhecido assim popularmente, né, são poeira,
alimentos são substâncias que podem provocar, desencadear uma reação alérgica. Ok. Em relação às doenças alérgicas, as diferentes manifestações clínicas e patológicas, elas são expressas em razão de qual fator? Então, o principal fator responsável pelas manifestações clínicas e patológicas vai ser o mediador liberado do mastócito, ou seja, a substância que vai ser liberada dessa célula chamada de mastócito, que é a histamina. Então, ela vai provocar grandes alterações dentro do organismo, em vários lugares. Depende do lugar que ela vai ser liberada, ela vai provocar uma alteração. Ok. Então, poderia resumir aqui, o local de ação dos mediadores dos mastócitos indica os tipos de manifestação das doenças Isso, atópicas. e vai definir o tipo de patologia, que isso aí cabe a um especialista, né? Definir qual é a patologia. Ok. E o que determina os órgãos ou tecidos que serão acometidos por uma doença alérgica? Então, o que vai determinar o órgão que vai ser atingido por uma doença alérgica vai ser o ponto de contato com esse alérgeno, ou seja, caso o alérgeno seja introduzido pelas vias aéreas, geralmente vai causar rinite. E caso o alérgeno seja ingerido, vai provocar principalmente alterações no intestino. Muito bem. Quais são as doenças alérgicas mais comuns? Então, as doenças alérgicas mais comuns, mais conhecidas são a asma, a rinite alérgicas e urticárias. Ok. Das reações de hipersensibilidade imediata, há um tipo que é caracterizada por seus efeitos mais severos no organismo, que é a anafilaxia. Quais as características desse tipo de reação e o que faz com que ela ocorra? Então, as principais características da anafilaxia é porque ela vai agir de forma ampla, ou seja, ela vai atingir todo o organismo. Isso é uma principal característica dessa reação alérgica que é a anafilaxia. Porque os mastócitos, como eu falei, é uma célula central nas respostas alérgicas e seus mediadores vão, ao serem liberados, vai provocar grandes alterações. E quando ocorre a anafilaxia, o alérgeno é diretamente injetado na corrente sanguínea. Isso vai fazer que ocorra a ativação de vários mastócitos em todo o organismo, provocando uma grande alteração, ou seja, de uma alteração sistêmica em todo o sistema do organismo. A anafilaxia, ela pode levar um indivíduo a um choque anafilático e o que seria esse choque? Sim, a anafilaxia pode levar sim a pessoa a um choque anafilático, porque é a forma mais grave da anafilaxia. A forma mais branda é apenas urticárias e coceiras, que vai atingir principalmente a pele. E a forma mais grave vai fazer que ocorra uma queda de pressão e vai fazer também que ocorra várias contrações no músculo, principalmente respiratório, dificultando, né, a respiração, impedindo que o ar passe nas vias aéreas e as pessoas podem chegar ao óbito. Qual tratamento deve ser feito para uma pessoa que está nesse estado? Então, a pessoa que está sofrendo com reação com anafilaxia deve ser observada, né? Porque caso ocorra um choque anafilático, tem que ser rapidamente atendida. E o principal medicamento que as pessoas com anafilaxia que está passando por um choque anafilático, elas tomam adrenalina. Ok, adrenalina seria para... Então, a adrenalina, ela vai agir principalmente porque a histamina, que é uma substância, né, que é liberada de dentro do mastócito, como eu falei no início, ela vai agir principalmente nas células do músculo liso e nas células do vaso sanguíneo, ali no epitélio no endotélio, né? O endotélio que reveste lá o vaso sanguíneo tem suas células, ela vai agir diretamente nos receptores, fazendo com que essas células liberem ali as substâncias. Então, que essas células não liberem substância, mas que provoquem algumas alterações. Então, a adrenalina vai agir ali, fazendo com que interrompa essa ligação. Ok, então, muito bem. E essas foram as nossas perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado. E em breve a gente vai voltar com mais assuntos. Tchau. Tchau. Acho que não ficou bom não. Tu acha? Eu falei muitas... Vê aí. Ficou bom não, que menina?